Agora, o Código de Ética do Banco do Brasil, lembrar que toda codificação ética, ela é sempre pautada o quê? Nas condições, né, de materialidade das ações da instituição. Nós vamos perceber que a partir do momento que a gente, né, observa que a ética, enquanto uma estrutura necessária para a sociedade, uma codificação ética, ela se torna primordial para que as ações organizacionais, elas sejam pautadas por uma regularidade nas suas atividades, tanto para atendimento aos clientes, quanto atendimento para os fornecedores, quanto as parcerias estabelecidas, atendimento das demandas governamentais e, principalmente, os objetivos institucionais que são traçados dentro da realidade organizacional. Então, quando a gente propõe uma estrutura de codificação, o objetivo básico é exatamente o quê? Que todas as pessoas saibam a conduta correta, a conduta adequada, a conduta que a instituição sempre pautará nas suas realizações da sua missão institucional. O Banco do Brasil não é diferente, uma instituição tradicional no nosso país que proporciona exatamente o quê? Uma ideia de atendimento pautado na legalidade, pautado na estrutura moral da administração pública. Nós sabemos que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então ela representa um elemento dentro da administração indireta, da política, né, da organização político-administrativa do país, e não poderia ser diferente uma instituição, apesar de ser uma atividade econômica, atividade financeira, mas ela ser pautado também numa eticidade, né, necessária para que a sociedade brasileira possa ser bem atendida, as demandas sociais elas possam ser contempladas, mas ao mesmo tempo atendendo a sua atividade de fim. Então a codificação ética do Banco do Brasil, ela proporciona para a gente um entendimento, né, dividido nos seus eixos temáticos, digamos assim, e a ideia de uma estrutura voltada, né, não somente para um, mas para vários segmentos da sociedade, entre elas o segmento cliente. Então qual é o objetivo, o que a codificação ética do Banco do Brasil apresenta? Oferecemos produtos, serviços e informações para o atendimento das necessidades dos clientes, de cada segmento do mercado. Inovação, qualidade e segurança. Então, essas são as palavras primordiais do processo. Quando a gente fala de segmentação de mercado, lembrar que na estrutura de atendimento, na estrutura, né, de produtos e serviços, a segmentação ela se tornou algo extremamente abrangente nas instituições. As instituições contemporâneas, elas fazem a divisão. E o que é segmentar? Segmentar é dividir em áreas distintas, em perfis, né, análogos, estruturas onde você pode oferecer o produto certo para o segmento correto, né, oferecer o serviço correto para aquele perfil de segmento correto. Então, com isso, você apropria uma qualidade nesse atendimento. Tratar cada qual na sua diversidade e proporcionando o produto ou serviço que o atenderá de forma mais adequada. Mas sempre pautado, né, em situações de inovação, em situações de qualidade, atender certo da primeira vez, a um custo menor e, principalmente, a segurança. Nós vamos perceber que, nesse cenário institucional, a atividade financeira ela tem que ser sempre pautada na segurança, uma necessidade organizacional de toda a sua esfera. Tá? O tratamento digno e cortês. Então, a oferta de tratamento digno e cortês, respeitando sempre os interesses e os direitos do consumidor. Lembrar que comunica intimamente, no Brasil, a codificação que nós temos da defesa do consumidor. Então, da mesma forma que o Código de Ética do Banco do Brasil, ele reconhece o direito de consumidor, isso já é originário na legislação brasileira, na Lei 8.078, de setembro de 1990, quando nós tivemos a oportunidade de ter o quê? A aplicação do processo, né, dos 119 artigos propostos pelo Código de Ética, né, pela estrutura do Código do Consumidor, né, no Brasil. E aí nós vamos observar que o conceito de consumidor, que traz na roupagem, né, da legislação brasileira, todo aquele que é destinatário final de atividade. Então, nós vamos perceber que as pessoas, né, no seu consumo, elas têm que ser tratadas dignamente, elas têm que ser tratadas com urbanidade, com cortesia. Então, se é uma estrutura de consumo, uma estrutura exatamente o quê? De relação que vai ter efetivamente com a instituição. Então, por isso, o atendimento ele tem que ser pautado nessa correção. Outra, né, oferecemos orientações e informações claras, confiáveis, oportunas, permitir aos clientes a melhor decisão dos negócios. Então, nós vamos perceber que nós estamos na era da informação. Então, a informação ela é muito dinâmica, ela vem de distintas fontes, ela apresenta para a gente várias perspectivas. Uma das coisas mais importantes é a gente filtrar essa informação. E lembrar que essa informação, essa dinâmica de comunicação, ela hoje tem uma elasticidade, né, porque 24 horas por dia nós acessamos a informação. Agora, transformar essa informação em conhecimento, filtrar, né, essa informação que é apresentada, isso é extremamente importante. Ela tem que ser transparente, ela tem que ser confiável, então ela tem que ter idoneidade, ela tem que ser oportuna, ela tem o momento certo de ser apresentada e permitir os clientes, né, a decisão, porque o processo decisório do cliente
necessariamente passa por ser alimentado de informações, e as suas informações das suas distintas fontes e das suas distintas formas. E com isso o cliente ele ser necessariamente orientado, auxiliado, assessorado pelos profissionais que existem na instituição e demais parceiros institucionais, para que as decisões dos negócios sejam pautadas exatamente o quê? Numa coerência, né, saudável, numa estrutura, né, tanto ética quanto financeira na atividade em si. Então, a informação e a orientação, ela se torna extremamente necessária nessa relação.